Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro. E no papo de hoje, a gente vai conversar sobre como que a gente pode usar as datas comemorativas em geral para ativar as nossas redes sociais de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais atrativa, que fortaleça a nossa autoridade, que demonstre o nosso conhecimento e que ajude a gente a vender o nosso serviço e não seja só mais um post aleatório. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou colocar aqui o tema da live para como usar as datas comemorativas. Deixa só resumido assim. Aqui. Deixa eu fixar. Bom, a gente já conversou algumas vezes que na hora de montar o nosso planejamento, o plano de posts do mês, a gente deve pensar no que a gente vai vender e a gente também deve olhar para os períodos do mês, entender se tem alguma data relevante para o nosso negócio, se tem algum período que o cliente pode comprar mais, né, ou não comprar tanto. E dentre essas datas que a gente precisa olhar, uma delas são as datas comemorativas. Existem as datas comemorativas mais conhecidas, as mais gerais, né, que são genéricas e se aplicam a quase todos os nichos, como também existem datas comemorativas específicas. E algumas datas funcionam melhor para alguns negócios e não funcionam tão bem em outros. Então, o primeiro ponto é, você não precisa usar todas as datas comemorativas existentes para criar posts, para criar conteúdo. Você nem é obrigado a usar essas datas. Só que algumas delas podem fazer muito sentido para o teu nicho, para o teu mercado, para o teu negócio. E algumas delas são muito interessantes também, né? Não só fazer sentido, mas são interessantes que você trabalhe. Além do fato do que usar essas datas te ajuda a variar a conversa, a variar o conteúdo, muitas vezes a criar conteúdos com mais facilidade, né? Quando a gente pensa assim, caraca, que abordagem eu podia trazer? Então, isso te ajuda também. Outro fator que é interessante a gente usar as datas comemorativas é porque elas funcionam do que a gente chama de pauta quente. Aquele assunto que tá todo mundo prestando atenção naquele momento. Então, por exemplo, quando a gente fala do Dia das Crianças, tá todo mundo falando do Dia das Crianças naquele momento. É um assunto que tem atenção. A gente vai ter agora no sábado, né, Dia de Finados. É uma data que todo mundo tem na cabeça, então que tá olhando para aquele conteúdo. Então, esta também é uma das vantagens de usar as datas comemorativas. Porém, o que a gente vê que a maioria das pessoas fazem? E fazer isso não é errado, mas existem formas mais interessantes de usar. Vamos pegar Dia das Crianças. O que a maioria das pessoas fazem no Dia das Crianças? Elas colocam lá um Feliz Dia das Crianças, ou então uma frase aleatória, né? Ah, preserve a sua criança interior. Ah, o quanto é importante relembrar a criança que a gente foi. Uma frasezinha de efeito e um Feliz Dia das Crianças. Ou coloca só uma fotinho sua lá de criança e coloca Feliz Dia das Crianças. Tá errado fazer isso? Não tá errado. Te ajuda a vender? Te ajuda a fortalecer a autoridade? Te ajuda a demonstrar a transformação que você gera? Não ajuda. Então, qual é a maneira correta da gente utilizar? Oi, Flávia, tudo bem? Depois, fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu anotei aqui para eu não esquecer de nenhum detalhe. Qual é a... Não vou falar que é correta porque o outro não tá errado, mas qual é a maneira mais interessante da gente usar as datas comemorativas? Primeiro aspecto é ter esse olhar para identificar datas comemorativas que sejam pertinentes ao nosso nicho, ao nosso mercado. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão entrar no Google e vão dar um Google perguntando assim, datas comemorativas do mês de novembro. E no Google inclusive tem um calendário do ano todo. Então assim,
Tem dia de tudo. Se eu pegar alguém que trabalha na área da medicina, por exemplo, tem um dia para cada especialidade médica. É só um exemplo, tá? De coisas que tem lá. Daí tem dia do rádio, dia do artesão, tem os dias de santos também, dos mais variados, mas praticamente todo dia tem alguma coisa. E daí quais são as formas que a gente pode utilizar? Forma número 1, tá? A gente pode contar uma história nossa. Então, vamos supor que eu fosse trabalhar com o Dia das Crianças. Eu poderia contar uma história minha do Dia das Crianças. Então, eu posso trabalhar dentro de um tema, contando a minha história, fazendo a relação de como aquilo impacta ou influencia na forma como eu trabalho hoje. A forma como eu atendo, como eu me comunico, como eu desenvolvo, como eu executo, o que é um valor para mim. Então, eu posso pegar aquela data e contar uma história. Posso contar uma história de transformação, né? Por exemplo, o próprio Natal. Eu posso fazer lá o postzinho do Natal, tradicional, de Feliz Natal, mas eu também posso contar uma história sobre uma decisão que eu tomei, um conselho que eu recebi e como aquilo impactou, um aprendizado que eu tive, que eu trouxe para o meu negócio, para a minha vida, né? Nem sempre precisa ser do negócio, pode ser da vida pessoal. Se, por exemplo, eu fosse uma terapeuta ou uma psicóloga, o que eu poderia abordar na questão do Natal? Eu poderia falar sobre a importância dos laços, o impacto dos laços em como a gente se comporta. Então, eu poderia falar sobre isso, sobre a influência da família no nosso comportamento, ou a importância das tradições. Eu posso criar algum tema em cima disso que remeta para a forma como eu trabalho, né? Mas eu posso principalmente contar a minha história. Eu também posso contar um case de um cliente relacionado àquela data. Então, se eu sou uma dentista, por exemplo, né? Eu tô com o Dia das Crianças na cabeça porque foi recente. Se eu sou uma dentista, por exemplo, né? No Dia das Crianças, e eu sou uma dentista que trabalha com criança, eu posso contar uma história de um atendimento para uma criança que é muito comum as crianças terem medo, que a criança chegou traumatizada, e falar da importância de quando for levar a criança no dentista, procurar um dentista especializado. Ou posso contar uma história grande de transformação, do quanto a criança chegou lá com cárie, com isso e com aquilo, e o quanto aquilo prejudica em tal ponto do desenvolvimento. E daí o que você fez para mudar, para mexer, para consertar, para resolver, para deixar a pessoa bem. O que você está falando ali? Você está mostrando o tipo de transformação que você gera. Você está falando do resultado do teu trabalho. Então você pode dizer assim, vamos aproveitar que hoje é Dia das Crianças para relembrar. Tem uma história interessante quando a gente fala do Dia das Crianças para contar para vocês. Ou ela poderia contar a história do porquê ela escolheu se especializar na odontologia pediátrica. Por que ela escolheu se especializar, trabalhar com criança? O que ela está fazendo? Ela está fortalecendo a autoridade dela, contando por que ela trabalha, no que ela estudou, por que ela se especializou, o que ela dá importância. Está falando do Dia das Crianças, em vez de simplesmente fazer o post do Dia das Crianças. E a outra forma, as outras duas formas você pode aproveitar o período para fazer uma promoção. Eu tinha uma cliente, hoje a gente já não trabalha mais junto porque eu já não tenho mais esse atendimento, mas ela tinha uma clínica odontológica. Dentro da clínica tinha lá uma especialista em odontopediatria. E quando foi o Dia das Crianças, o que a gente fez? Ao longo da semana toda do Dia das Crianças, a gente fez uma ação promocional. A gente fez uma ação promocional onde a
criança não ia pagar a avaliação, então ia ser feita toda uma avaliação e a criança não ia pagar, ia ter a aplicação de flúor gratuita. A gente utilizou a Semana da Criança para atrair novos clientes. Mas mais do que atrair os novos clientes, o que a gente fez? A gente fez um convite especial com pais que já eram clientes ou pessoas que já tinham feito um orçamento e não tinham iniciado um tratamento. Então a gente criou uma ação promocional em cima daquela data, porque era uma data que tinha a ver com ela. Então você pode criar também uma ação promocional. Um outro exemplo, uma pessoa que é minha mentorada dentro da comunidade. A gente estava falando do Dia dos Pais. Foi Dia dos Pais? Foi Dia dos Pais. Ela, acho que até já contei essa história em alguma outra live. Ela faz bolos grandes para aniversário, bolos super personalizados. E ela atua num braço muito forte para festa infantil, que é onde se dão mais valor, né, para esses bolos personalizados. E para o Dia dos Pais, o que a gente fez? A gente fez uma série de vídeos mostrando o bolo ideal para cada tipo de pai. Então a gente foi apresentando o trabalho dela, usando o tema que era Dia dos Pais. Aquilo ali trouxe muitos seguidores para ela, muitos seguidores, que inclusive, o que começou a acontecer com o negócio dela, que ela tinha um foco só para criança. Muitos adultos começaram a pedir bolos personalizados para ela. Por quê? Ela fez esse movimento de falar do bolo ideal para cada pai, e aí muitos adultos começaram a encomendar, e ela aumentou e muito as vendas dela, com uma ação que era relacionada a uma data comemorativa. Além disso, ela criou mini bolinhos para vender naquele dia. Aí os mini bolinhos eram personalizados com o time de futebol. Então a pessoa podia encomendar do time de futebol. Então uma data que ela poderia simplesmente fazer um post de Feliz Dia dos Pais, ela aproveitou e fez uma ação promocional em cima daquela data. Conseguem entender a diferença, como a gente pode explorar isso de maneiras mais interessantes, de maneiras mais atrativas? Vamos supor, vamos voltar para o exemplo da psicóloga ou da terapeuta, e agora a gente tem Dia de Finados, né? A psicóloga ou a terapeuta pode criar uma sessão especial para quem? Para quem de repente está sofrendo com o luto. Daí pode pensar, vou trabalhar com luto recente, vou trabalhar com luto mais antigo, vou trabalhar com o luto de forma geral. Então, assim, a ação promocional não é necessariamente um desconto, mas é usar o apelo daquele assunto que tá ali eminente para todo mundo, que tá no olhar de todo mundo, e aproveitar o gancho para atrair as pessoas. Você diz assim, mas o que a psicóloga poderia ter feito no Dia dos Pais, por exemplo, né? O luto, ok, como lidar com o luto no Dia dos Pais? A grande maioria dos traumas, né, ou problemas que a gente tem ou nem sabe que tem, são relacionados à questão, né, de relação de pai e mãe. Talvez ela pudesse pensar em uma sessão especial relacionada a isso para identificar, ou nem uma sessão, talvez, sei lá, um diagnóstico para identificar. Ela poderia criar uma ação promocional em cima disso. Ou ela poderia, pegando lá a questão das histórias, poderia contar um case de um cliente onde ele passava por tal e tal e tal situação, e aí ele começou o processo e ali foi identificado que ele achava que era por uma questão e tudo se devia, sei lá, a uma briga, a uma relação ou a um mal entendido que ele teve com o pai lá em XPTO. E aí alertar sobre isso, aproveitar o tema para falar do case. Ou pode contar a história dela. Como a relação com o pai dela influenciou em tal aspecto da vida dela, em tal aspecto de como ela trabalha, em tal aspecto da decisão que ela tomou. Ela vai estar contando o quê? A história dela. A história dela fortalece a autoridade.
porque ela vai estar contando o que levou ela até o momento que ela está hoje. A história do cliente reforça os ganhos do serviço dela. A ação promocional, que não é da promoção do desconto, mas é de promover o teu serviço por um viés diferente, pode funcionar para atrair novos potenciais clientes ou resgatar clientes que passaram por você, fizeram contato e não compraram, ou já compraram, mas não voltaram mais. Consegue entender? E eu tô pegando as datas conhecidas, tá? Não tô nem entrando nas datas mais específicas que a gente pode utilizar. Como o dia do radialista, dia da TV, dia do jornal, né? De diversas que tem por aí. E a outra ação, que talvez seja a mais simples de vocês aplicarem, é trazer um assunto técnico. É trazer um conteúdo técnico abordando essa questão. Então, vamos pegar o Dia das Crianças, né, que é essa referência, e vamos pegar uma nutricionista. Uma nutricionista poderia criar um conteúdo técnico na linha de 5 alimentos que as crianças devem evitar à noite. 5 alimentos ideais para o café da manhã de uma criança de X a X anos. Ela pode trazer um conteúdo técnico a respeito do Dia das Crianças. A psicóloga, por exemplo, no dia dos finados, ela pode trazer um conteúdo técnico sobre como lidar com o luto. Ela não precisa fazer ação promocional se ela não quiser. Mas ela pode fazer o conteúdo técnico em cima disso, em cima do Dia dos Finados. Uma loja de decoração que trabalha com flores, por exemplo, para o Dia dos Finados pode fazer o quê? Pode falar do significado das flores para ajudar as pessoas a escolherem as flores ideais para o Dia dos Finados. Então ela pode pegar na linha que ela trabalha e falar sobre isso. Uma floricultura poderia falar sobre isso. Uma floricultura poderia falar sobre como escolher o arranjo perfeito para o Dia dos Finados. É toda a área que pode falar sobre o Dia dos Finados? Talvez não caiba na tua. E tá tudo bem. Você não é obrigado a usar todas. Mas você pode olhar todas para entender se funciona para você ou não. Vamos pegar alguém que trabalhe deixa eu pensar, com alimentos para o Dia dos Finados. Poderia falar sobre as diferentes formas que as diferentes culturas comemoram esse dia. Daí, por exemplo, pegar a história do México, que é muito forte em relação a isso, né? Que tem lá toda uma tradição diferente que pode usar. Então, poderia fazer. Vamos pegar você pode estar pensando, caraca, mas sei lá, eu trabalho com o pessoal de mesa aposta, né? Eu sei que tem uma galera de mesa aposta que me segue. Então, assim, o Dia dos Finados talvez realmente não cabe nada, né? Mas pode trabalhar no Dia das Crianças, no Dia dos Professores, pode trabalhar no Natal, pode trabalhar na Páscoa, pode trabalhar no Dia dos Avós, ensinando o quê? A montar uma mesa especial para o café da manhã, para o lanche da tarde, para o jantar. Então, você pode trazer conteúdos técnicos relacionados a esse dia. Por exemplo, se eu fosse criar um conteúdo do Dia do Cliente, em vez de eu criar só um post lá de Feliz Dia do Cliente, eu poderia falar sobre 3 ações fundamentais que você precisa fazer com o teu cliente para fidelizá-lo. Como fortalecer o relacionamento com o cliente no digital. Eu poderia falar sobre isso. Quais conteúdos técnicos você pode olhar? Então, quais são as formas, né? Eu posso fazer um post simples de alusão? Posso. Eu posso pegar aquela data e contar um pedaço da minha história. Deixa eu dar um exemplo desse para vocês entenderem como a gente pode pegar coisas bem distantes, tá?
Tem o dia 20 de setembro, que é o dia do gaúcho, da Semana Farroupilha, né, que é feriado no Rio Grande do Sul. Eu não sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Santa Catarina, mas eu sou do interior de Santa Catarina. E eu dancei em CTG dos meus 8 anos de idade até os meus 18. Eu fui criada, imersa nessa cultura. Eu debutei no Sarau da Prenda Jovem, aquela coisa toda. No dia 20 de setembro, que é uma data que teoricamente não tem nada a ver com marketing digital, eu fiz um post, não foi nem esse ano, acho que foi o ano passado ou retrasado. Eu fiz um post falando do quanto a cultura gaúcha impactou na minha forma de ser hoje. Contando a história de que eu não era gaúcha, mas que eu dancei desde muito cedo, que isso me deixou mais desenvolvida. Daí falei dos aprendizados que isso me trouxe, né? Que isso tirou a minha timidez para falar em público ou para me expressar, para fazer live, para aparecer, barará. Falei sobre o quanto isso me ensinou sobre o trabalho em equipe, porque a gente dançava num grupo e tinha que ter o compromisso desde muito cedo. Falei sobre como isso impactou na minha liderança, porque dentro do grupo a gente precisava tomar decisões, precisava fazer escolhas, precisava também ter a autorresponsabilidade. Então eu peguei algo que é completamente distante do universo do marketing digital, mas que tinha a ver com a minha história. E eu poderia só contar a história de que eu dancei e que eu amava o Rio Grande do Sul e que eu já debutei e feliz Dia do Gaúcho. Mas, e assim, eu tinha isso em mente o tempo todo dessa minha história? Não. Eu revisitei a minha história. No sentido de entender, cara, né, o que isso impactou realmente na minha vida. Né? 10 anos dançando, o que impactou na minha forma de trabalhar. E aí, o que eu estava apresentando para as pessoas além do post do Feliz Dia do Gaúcho? Eu estava apresentando o que é um valor para mim, o que tem a ver com a minha personalidade, com a minha forma de ser, com a minha forma de trabalhar dentro da minha agência ou de ensinar marketing digital. Então, a minha recomendação para vocês é que vocês façam o quê? Deem um Google hoje ou amanhã e peçam quais são as datas comemorativas de novembro. E olhem para as datas comemorativas de novembro, tentando identificar se existem 3 ou 4 que vocês possam trabalhar. Dentro desses aspectos, o post de alusão, a tua história ou um case de cliente, ou uma ação promocional usando como link, lembrando que a ação promocional não é desconto, é para promover usando aquele gancho. Ou se vocês podem fazer algum conteúdo técnico. Tentem identificar 2, 3, no máximo 4. Não precisam ser muitos, senão você vai ficar só trabalhando em cima de data comemorativa. Né? Avaliem, isso vai ajudar vocês a preencherem melhor o próprio cronograma de conteúdo. Vai trazer respiros, né? Vai permitir com que vocês comecem a exercer um pouco a questão de contar histórias de maneira mais interessante. Vai fazer com que vocês comecem a experimentar, criar posts que saiam um pouco do senso comum. Vai fazer vocês a exercitarem também uma linha de raciocínio de ação promocional que vocês podem fazer, de abordagem mais vendedora que vocês podem fazer. E todo mês, quando vocês forem montar o planejamento, façam essa pesquisa. Façam para novembro, quando forem planejar dezembro, façam para dezembro. Né? Dezembro tem o Natal, que é uma data específica. Mas de repente o Natal não vale a pena para te vender, mas vale a pena talvez para tu contar uma história. Uma história que demonstre teus valores. De repente, Natal é super importante para você vender. Então, pensem a respeito, trabalhem em cima disso dentro desses modelos, certo? E para quem tem dificuldade, assim, poxa, Elis, eu tenho a minha história. Eu tenho vários cases aqui de cliente, mas na hora de escrever, na hora de construir,
isso não fica tão atrativo, isso não fica tão interessante. Se você escreve a tua história ou escreve o case numa linguagem mais técnica, por exemplo, o ChatGPT pode te ajudar a transformar essa história num post mais interessante, numa sequência de stories mais envolvente, no roteiro de um Reels mais interessante. Então, o ChatGPT pode te ajudar a quebrar essa barreira de não saber contar a história de uma forma interessante. E como vocês sabem, vocês podem usar a versão gratuita do ChatGPT e fazer esse pedido, ou vocês podem digitar máquina aqui nos comentários e liberar os scripts de programação do ChatGPT para transformar o ChatGPT realmente num assistente de marketing. Um assistente que vai criar os teus conteúdos e vai criar os teus conteúdos respeitando a tua identidade. Vai criar os teus conteúdos de forma mais específica para o teu negócio. Todos esses scripts estão dentro do curso que eu construí, que não é um curso para estudar. É um curso para você pegar, abrir o PDF, copiar o script, assistir o vídeo onde eu explico o que você está fazendo, para você não sair fazendo no escuro, para você entender o que você está fazendo e principalmente para que você saiba fazer os ajustes nos pontos certos do script e da maneira certa. Por quê? Quando eu uso o ChatGPT, eu preciso configurar o perfil desse assistente. Eu preciso colocar as informações sobre o meu negócio de maneira correta. E eu preciso fazer os pedidos de maneira correta. Esses 3 pontos são o que transformam o ChatGPT realmente em robôs que trabalham para você construindo conteúdos perfeitos de marketing. E você pode ter acesso a esses scripts, a essas programações, digitando máquina aqui nos comentários. Se você estiver vendo o replay, pode digitar nos comentários também. Se estiver vendo esse replay no YouTube, o link vai estar aqui embaixo, tá? Dentro do curso eu entrego tudo isso pronto, validado, bonitinho, redondinho, para que você tenha muito mais economia e muito mais conteúdos adequados, por um valor realmente irrisório, né? Porque hoje o valor tá 12 vezes de R$19,90 ou R$199 à vista. Para você ter acesso a esse curso durante 1 ano, e lá ele vai criar post simples, post em carrossel, sequência de stories, mensagem para o WhatsApp, roteiro de vídeo. Então, todos os materiais que você precisa, lá você vai encontrar os scripts para programar o ChatGPT. Não para criar conteúdo padrão, mas para criar conteúdo para a tua realidade e a tua necessidade. Certo, minha gente? Fica aí o desafio. Pesquisem as datas comemorativas, avaliem dentre esses formatos que eu passei para vocês, dentre essas possibilidades, simplesmente a alusão à data, tua história, um case, ou uma ação promocional, ou um conteúdo técnico. E façam um exercício. Vocês vão ver que dá uma diferença a gente abordar as datas comemorativas dessa forma. E todo mês vai dar um respiro também para que vocês tenham novas formas de abordar os conteúdos de vocês. Certo, minha gente? No mais, um beijo, um ótimo restinho de semana. E segunda-feira espero vocês no aulão lá no YouTube. A gente vai falar sobre sequências de stories que vendem. Vou separar umas sequências de stories bem interessantes e espero vocês lá ao vivo. Beijo, tchau!